Olá a todos, meu nome é Sandra Souza, minha formação sou enfermeira, especialista em oncologia, membro do NDE do curso de enfermagem da Faculdade FIC. O curso de enfermagem da FIC foi um curso pensado, planejado e estruturado, voltado para formar profissionais qualificados, mas com uma visão de inovação em saúde. Este será o nosso primeiro congresso online, primeiro congresso de enfermagem da Faculdade FIC, e o tema selecionado para o evento, para a nossa discussão no evento, será telesaúde e telemedicina. A telemedicina ela surgiu no ano de 1989, na cidade de São Paulo, com a intenção de prestar cuidados em informação em educação e saúde, com um programa conhecido como Disque Saúde. A partir do incremento das tecnologias de comunicação, tecnologia de informação e comunicação, as conhecidas TIC, foi se acrescentando e agregando novas competências, novas atividades a essa rede de telemedicina, e aí surgiu a rede de telesaúde. Fica mais fácil da gente entender a importância e o papel da rede de telesaúde, levando em consideração ao momento atual de pandemia do Covid-19. O principal pedido que nos foi feito em relação à quebra do contágio ou evolução da doença foi em relação ao isolamento social. Então, a utilização de redes de telesaúde possibilitou que, diante dessa questão do isolamento social, não é, que as pessoas, todos nós fomos solicitados a ficar mais em casa, a se resguardar mais. No entanto, as nossas necessidades, entre elas as necessidades de saúde, continuam. Então, eu lembro sempre, pensei naqueles pacientes que são os pacientes que já são pacientes que têm comorbidades, doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensos, cardiopatas, e aí houve essa quebra do contato, dessa rotina que existia muitas vezes em unidades de saúde, né, frequentes, e essa solicitação de isolamento social quebrou esse vínculo. Então, foi através das teleconsultorias, teleorientações, telemonitoramento, né, telediagnóstico, que a prestação de cuidado em saúde se continuou. O ponto principal em relação à rede de telesaúde é que ela possibilitou a redução em relação ao contágio da doença, tendo em vista que ela possibilitou que o isolamento social, né, ele abriu portas para que houvesse a continuidade do cuidado de saúde, à medida que ele permitiu também a garantia na prestação desse cuidado, e aí, em contrapartida, quando esses pacientes ou quando a população obedece essa questão do isolamento social e continua recebendo esse cuidado de saúde, menos pessoas se contaminam, e existindo menos contaminação, a gente vai ter mais leitos disponíveis, né? Mais hospitais disponíveis para atenderem aquelas pessoas que realmente estão necessitando desse cuidado principal nesse momento de pandemia. Um outro fator que foi bem importante em relação à presença ou à atuação da rede de telesaúde foi em relação a essa situação característica da doença Covid-19 e que mantém esse distanciamento dos familiares em relação ao paciente. Então, foi se utilizando a rede de telesaúde que se manteve informada, na verdade, se acalentou o coração dessas famílias em relação a um cuidado, a informação, né, diária do cuidado daquele paciente, a situação de saúde, na verdade, né? Qual era a situação real de saúde daquele paciente, através da utilização dessas redes, levando informação da situação daquele paciente, de evolução e acompanhamento da situação dele. A rede de telesaúde ou as redes de telesaúde, elas também têm um fator legal, importante, porque ela tem a ver, ela possibilita a redução de custos. Então, à medida que a rede de telesaúde, ou contato telemedicina, ou utilização desses instrumentos de plataformas remotas
permite, né, que vários especialistas se encontrem, decidam, né, criem protocolos, como aconteceu. A gente viu que foram criados vários protocolos de condutas para serem implementados em relação ao controle da pandemia. Então, essas redes de telesaúde, essas vias de comunicação remota, possibilitaram que vários especialistas e profissionais se encontrassem, decidissem, cada um em sua casa, onde quer que seja, mas aí a partir desse encontro fosse gerado ciência, informação e educação e saúde para a população. Um fato importante também é que a rede de telesaúde, ela também colaborou em relação à liberação do telediagnóstico. Então, muitas vezes, não dava tempo, não tinha condições, ou não era, assim, não estava se conseguindo realizar testes naquele momento, ou em tempo hábil. Então, a utilização da rede, através do radiodiagnóstico ou da rede de telesaúde, utilizando essa via de comunicação, né? A comunicação entre um profissional e outro, utilizando esta via, liberando exames, né? Exames de imagens, exames diagnósticos, possibilitou o fechamento ou diagnósticos de casos clínicos que, se fosse aguardar ou esperar pela liberação ou pela realização do teste, né, o teste mais específico, iria demorar muito mais. Então, a partir desse compartilhamento de exames, de informações radiológicas, os profissionais competentes, eles conseguiram já definir, ter uma conduta já a ser definida para tal paciente, sem que se fosse necessário esperar a questão do teste. Então, a telemedicina, ela veio colaborando, né? Ela veio agilizando, ela veio facilitando esse cruzamento de informação e de continuidade na prestação do cuidado. Ponto também muito importante e precisa ser falado é em relação ao treinamento do profissional em saúde. Então, assim, a quantidade de cursos, de eventos, de informações que foi liberada tanto para a população quanto para o profissional diretamente, aquele profissional de saúde, utilizando essas plataformas, foi assim, bem grande, bem ampla, e isso possibilitou, não é, como é que eu posso dizer, possibilitou uma melhor especialização desses profissionais, tornou público mais informações em relação ao conhecimento da doença, aos cuidados de biossegurança, a prestação de cuidados em saúde e veio a trazer mais informações. Foi-se utilizado meios como WhatsApp, Facebook, Twitter, com informações que levavam, né, descrições em relação ao cuidado em saúde, a informações em relação ao uso de EPI, informações extremamente necessárias para a população, e isso veio a colaborar no controle da doença. É importante dizer que as redes de telesaúde, elas também colaboram, vêm a colaborar em relação à redução de custos, mas também elas facilitam, não é, a chegada de um profissional especializado em áreas que são áreas mais longínquas, mais difíceis de acesso. Então, é muito mais fácil, utilizando essas plataformas, se obter informações específicas de profissionais especializados que certamente não teriam condições de chegar até aquela área, muitas vezes pela distância mesmo, e aí, utilizando essas redes, esses instrumentos, facilita-se o conhecimento, ou o diagnóstico, ou a informação de saúde, e aí se possibilita uma tomada de decisão e de conduta em relação àquela situação de saúde. Cabe ressaltar que a telesaúde, ela nunca ocupará o papel do profissional, não é? Não se pode, né, realizar o cuidado de saúde apenas através dessas vias remotas. A colaboração ou a intenção principal de utilização dessas redes são como instrumentos de colaboração, né?
São instrumentos que vão agregar valor nos cuidados de saúde, tendo em vista que, vamos supor, se eu, como profissional de saúde, eu tenho uma agilidade em relação em receber exames de um paciente, trocar informação com o outro profissional, repassar informação para aquele próximo profissional que vai atender aquele paciente ou vai cuidar daquele paciente, isso vai facilitar, né, no curso de cuidado de saúde do paciente, mas vai ser necessário sempre o cuidado direto do ser humano, da pessoa, do profissional, que aí é quem vai direcionar e vai tomar o cuidado necessário, o protocolo necessário, ou a orientação necessária. Então, as redes de telesaúde e telemedicina, elas vêm com intenção de melhorar, de agregar e de ser um instrumento de apoio aos cuidados em saúde. Então, eu gostaria de terminar minha fala agradecendo a todos pela presença e esperando encontrá-los em breve para que a gente dê continuidade nessas conversas de cuidado e prestação de atenção à saúde. Um forte abraço.